E se eu te dissesse que o maior avivamento da história americana não começou em um púlpito lotado, mas no silêncio de um quarto de oração? Você está prestes a descobrir o segredo que um pastor introvertido do século XVIII usou para desencadear um movimento espiritual tão poderoso que transformou nações inteiras. E o mais impressionante? Tudo começou quando ninguém estava olhando. Hoje vamos entrar no quarto de oração de Jonathan Edwards para descobrir o que realmente aconteceu antes do grande avivamento. Mas antes, se você gosta deste tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Poucos sabem disso, mas antes de Jonathan Edwards impactar uma nação inteira com seus sermões, existia um lugar invisível, silencioso e solitário. Não era um púlpito, não era uma igreja lotada, era um quarto simples, onde ninguém aplaudia. Ali, longe dos olhos humanos, Jonathan Edwards travava suas maiores batalhas, não contra pessoas, mas contra o próprio coração. Esse quarto de oração moldou um homem que mais tarde seria usado por Deus para incendiar o grande despertamento. Hoje, você vai entrar nesse lugar. Jonathan Edwards nasceu em 1703, em uma família profundamente cristã. Desde muito jovem, demonstrava uma mente excepcional, mas também algo raro, uma consciência constante da eternidade. Em seus diários, ele confessa que temia mais a frieza espiritual do que o inferno. Não temia apenas pecados externos, mas a possibilidade de amar a Deus superficialmente. Ainda adolescente, Edwards separava horários fixos para a oração solitária, algo incomum até mesmo entre líderes religiosos da época. Ele não buscava êxtase emocional, buscava clareza espiritual. E o lugar onde isso acontecia era quase sempre o mesmo: seu quarto, transformado em altar. Northampton, Massachusetts, ano de 1734. Uma pequena cidade colonial onde a maioria das pessoas mal conseguia ler. A igreja estava morna, os jovens se entregavam à embriaguez e imoralidade, as pregações eram frias, rituais vazios. Mas havia um homem que se recusava a aceitar aquilo como normal. Jonathan Edwards tinha apenas 31 anos quando se tornou pastor daquela congregação. Ele era magro, quase frágil fisicamente. Sua voz não era poderosa. Ele lia seus sermões palavra por palavra, sem dramaticidade. Mas algo nele era diferente. Enquanto outros pastores se preocupavam com política eclesiástica e aparências, Edwards desaparecia. Horas e horas, às vezes dias inteiros. E as pessoas começaram a perceber. Ele estava sempre naquele pequeno cômodo nos fundos da casa pastoral. O que ele fazia lá dentro? O quarto de oração de Jonathan Edwards não era um lugar confortável. Era um lugar de exame rigoroso do coração, confissão constante de pecados ocultos, oração longa, silenciosa e repetitiva, leitura profunda das Escrituras. Em seus escritos pessoais, Edwards relata que muitas vezes entrava em oração sem sentir nada, mas permanecia ali até que sua mente e vontade se submetessem a Deus. Ele escreveu algo essencialmente assim: resolvi nunca permitir que meu coração permanecesse indiferente diante de Deus. No quarto, Edwards praticava o que chamava de religião do coração, uma fé que não se satisfaz com a aparência externa. Engana-se quem pensa que Edwards vivia em êxtase constante. Seus diários revelam um homem frequentemente frustrado consigo mesmo. Ele lutava contra distrações mentais, orgulho espiritual, vaidade intelectual e amor próprio disfarçado de piedade. No quarto de oração, Edwards não negociava com essas coisas. Ele anotava falhas, estabelecia resoluções, voltava à oração. Esse conflito produziu um cristianismo profundo, honesto e temível. Não havia espaço para auto-engano ali. Os registros pessoais de Edwards revelam algo extraordinário. Ele não estava apenas orando. Ele estava travando uma guerra espiritual intensa, sistemática e absolutamente radical para aquela época. Em seus diários, Edwards escreveu sobre passar entre 13 e 18 horas em oração antes de pregar qualquer sermão. Não era uma oração casual, era uma busca desesperada pela presença de Deus. Ele jejuava regularmente, algumas vezes por 3 dias seguidos, consumindo apenas água.
Seus joelhos ficaram calejados de tanto tempo no chão de madeira fria. Sua esposa, Sarah, frequentemente o encontrava em lágrimas, intercedendo pelos jovens da cidade que estavam se perdendo. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. Edwards não orava por avivamento de forma genérica. Ele tinha uma lista, nomes específicos, pecados específicos, necessidades específicas de cada família da congregação. Ele orava por John, o ferreiro que bebia demais, por Mary, a jovem que havia perdido a fé, por William, o comerciante desonesto, por Elizabeth, a viúva deprimida. Ele chorava por cada nome, lutava em oração por cada alma, e algo começou a acontecer. Mas antes de eu te contar o que aconteceu, você precisa entender uma coisa crucial que Edwards descobriu naquele quarto. Durante aquelas longas horas de oração, Edwards teve uma revelação que mudaria não apenas sua vida, mas a história do cristianismo. Ele percebeu que a maioria das pessoas, incluindo cristãos professos, nunca havia realmente visto Deus. Não no sentido bíblico. Elas conheciam sobre Deus, mas não conheciam Deus. É como a diferença entre ler sobre o oceano e mergulhar nele, entre ver uma foto do sol e sentir seu calor no rosto, entre ouvir falar de mel e provar sua doçura. Edwards escreveu em seu diário algo que me arrepia até hoje. Passei anos pregando sobre Deus sem conhecê-lo verdadeiramente. Falei sobre sua glória sem nunca tê-la contemplado. Ensinei sobre seu amor sem jamais tê-lo experimentado em minha alma. Imagine a coragem de admitir isso. Um pastor, um teólogo brilhante, reconhecendo que estava espiritualmente vazio. Foi naquele quarto de oração que tudo mudou para ele. Edwards começou a buscar não apenas conhecimento sobre Deus, mas uma visão real de sua beleza. Ele clamava pelas Escrituras: "Abra os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei." Ele implorava: "Deus, mostra-me tua glória." E Deus respondeu. Em seus próprios registros, Edwards descreve experiências de oração, onde ele ficava tão tomado pela majestade e beleza de Deus que perdia a noção do tempo. Horas passavam como minutos. Ele chorava não de tristeza, mas de alegria avassaladora diante da santidade divina. Ele entendeu algo revolucionário. Verdadeira transformação não vem de tentar ser melhor, vem de ver Deus como Ele realmente é. Quando você contempla a beleza de Cristo, seu coração muda naturalmente. Você não se força a amar a Deus. Você simplesmente não consegue deixar de amá-lo. O quarto de oração não limitava Edwards às 4 paredes. Muitos relatos mostram que ele estendia sua vida de oração para longas caminhadas solitárias na floresta, jejuns frequentes e meditação intensa nas Escrituras. Mas tudo começava no quarto. Foi ali que nasceram suas famosas resoluções, compromissos espirituais escritos após horas de oração. Foi ali que ele desenvolveu sua visão da beleza da santidade, que depois marcaria toda a sua teologia. Antes de pregar sobre o inferno, ele chorava no quarto. Antes de falar sobre a glória de Deus, ele tremia em oração. O avivamento explode. Dezembro de 1734. Edwards pregou um sermão chamado Justificação Somente por Fé. Não era muito diferente de outros sermões que ele já tinha pregado antes, mas desta vez algo era radicalmente diferente. Ele mesmo era diferente. Enquanto Edwards não parecia um homem impressionante, sua postura simples, seu estilo intelectual, lia aquele sermão com sua voz calma e monótona. Mas havia algo diferente. O Espírito Santo começou a se mover de uma forma que ninguém ali havia experimentado antes. O poder que saía do púlpito não vinha de talento, mas da intimidade forjada no quarto. O quarto de oração produziu autoridade espiritual. Pessoas começaram a chorar incontrolavelmente. Homens duros, fazendeiros calejados, caíam de joelhos clamando por misericórdia, não porque Edwards gritava, mas porque Deus estava presente. Jovens que zombavam da fé corriam para a frente da igreja desesperados por salvação. Os registros históricos contam que o gemido de convicção era tão alto que às vezes Edwards tinha que parar de pregar.
A presença de Deus era tão intensa que pessoas desmaiavam, não por manipulação emocional, mas pelo peso da santidade divina. E aqui está o paradoxo. Edwards não mudou sua técnica de pregação. Ele não ficou mais dramático, não usou truques retóricos. Ele simplesmente levou para o púlpito o que havia encontrado no quarto. O que aconteceu em Northampton se espalhou como fogo. Cidades vizinhas começaram a experimentar o mesmo despertar espiritual. Pastores vinham de outras colônias para ver o que estava acontecendo. Em 6 meses, mais de 300 pessoas foram convertidas em uma cidade de apenas 1.100 habitantes. Para colocar em perspectiva, isso seria como se 1/3 de uma cidade moderna fosse transformado em meio ano. Mas não parou aí. O grande avivamento varreu as 13 colônias. Milhares e milhares de vidas foram transformadas. O movimento influenciou a independência americana, a abolição da escravatura, a criação de universidades como Princeton e lançou as bases para missões modernas. E tudo começou com um homem no quarto de oração. Agora, você pode estar pensando, isso foi no século XVIII, vivemos em tempos diferentes? E você está certo, vivemos em tempos diferentes. Mas Deus não mudou. A pergunta não é se Deus pode fazer isso novamente. A pergunta é, você está disposto a pagar o preço que Edwards pagou? Deixa eu te dar alguns princípios práticos do quarto de oração de Edwards. Primeiro, oração intensa precede transformação poderosa. Edwards não pregou para multidões antes de orar por horas. Ele inverteu a ordem. Oração primeiro, ministério depois. Segundo, busque ver Deus, não apenas conhecer sobre Ele. Edwards não estudava teologia para impressionar pessoas. Ele estudava para encontrar Deus nas páginas das Escrituras. Terceiro, ore especificamente por pessoas específicas. Edwards tinha nomes, não estatísticas. Ele intercedia por indivíduos, não por a igreja de forma genérica. Quarto, esteja disposto a ser transformado primeiro. Edwards não orava para que Deus mudasse os outros. Ele orava para que Deus mudasse a ele primeiro. Quinto, persevere mesmo quando nada parece acontecer. Edwards orou intensamente por anos antes de ver qualquer fruto. Ele não desistiu quando os resultados não eram imediatos. Quantos de nós queremos o avivamento que Edwards viu, mas não queremos o quarto de oração que ele tinha? Queremos multidões transformadas, mas não queremos horas de joelhos calejados. Queremos o poder do Espírito Santo, mas não queremos a disciplina da busca intensa. Aqui está a verdade. Deus ainda está procurando homens e mulheres que estejam dispostos a fechar a porta, desligar o celular e buscar sua face com a mesma intensidade que Edwards buscou. O próximo grande avivamento pode começar no seu quarto de oração, na sua cidade, na sua geração. Jonathan Edwards morreu em 1758, mas seu legado continua vivo. Não porque ele era um gênio, não porque ele tinha dons extraordinários, mas porque ele encontrou o segredo que poucos estão dispostos a buscar: intimidade radical com Deus em oração. Nos últimos dias de sua vida, Edwards disse algo profundo a seus filhos. Procurem Deus, busquem sua face. Não se contentem com menos do que a plena manifestação de sua glória em suas vidas. Então eu te pergunto hoje, você está pronto para entrar no seu próprio quarto de oração? Você está disposto a pagar o preço? Você está preparado para buscar a Deus até que Ele se revele de forma poderosa? Porque o mundo não precisa de mais entretenimento religioso. O mundo precisa de pessoas que viram Deus. E isso acontece em um lugar: no secreto, no silêncio, no quarto de oração. Agora eu quero saber de você. Quanto tempo você passa realmente buscando o rosto de Deus em oração? Sua fé sobrevive longe dos olhos das pessoas? Se Deus visitasse sua vida da mesma forma que visitou Jonathan Edwards, você estaria preparado? O que te impede de ter o mesmo tipo de intimidade com Deus que Edwards tinha? Se essa história tocou seu coração, se você sente que Deus está te chamando para algo mais profundo, então se inscreva no canal agora. Clica no sininho para não perder nenhum vídeo sobre avivamento, oração e transformação espiritual. Deixa aqui nos comentários: eu escolho o quarto de oração, se você está comprometido a buscar a Deus de forma intensa a partir de hoje.
Sua resposta pode despertar outros. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Jonathan Edwards não começou mudando o mundo, ele começou se rendendo em silêncio. E talvez o que falte hoje não seja mais métodos, mais estratégias ou mais palavras, mas mais quartos de oração. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, te encontro no quarto de oração.